Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Mas onde é que Jonas estava? Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, ele está dizendo: o Senhor fez a minha vida subir da sepultura. Mas onde é que Jonas estava? Você se lembra? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, sintonize-se com os céus nessa hora. Deus eterno, nós invocamos o teu nome e a tua santa presença neste ambiente. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem ministrado e nos ensinado a ministrar ao Senhor, mas agora queremos te ouvir, e que não haja nenhum outro espírito, nem outra voz, nem outra atenção neste lugar, a não ser aquela que devemos tributar apenas ao Senhor. Coloca cercos de fogo ao redor deste santuário, visita os que estão em casa nos assistindo, ou onde essa ministração chegar. Nós paralisamos toda a atuação das trevas, tudo que possa vir nesse exato momento como uma seta, como uma flecha, para roubar a mensagem, nos atrapalhar na adoração na hora da palavra. Senhor, fala conosco, esse é o nosso desejo, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Irmãos, a palavra gratidão, hoje nós estamos num culto de gratidão. Ela significa reconhecimento. Repita comigo: reconhecimento. Existe um reconhecimento por coisas que Deus nos dá. E Jesus vai contar uma história a respeito de coisas que Deus dá. Ele disse que haviam 10 leprosos. Um leproso, ele não podia se aproximar das pessoas, ele tinha que viver excluído, e a lepra não tinha cura. Então 10 leprosos, talvez atrás de um arbusto, porque não podia se aproximar, eles gritam de longe. Eles precisam gritar porque eles não podiam se aproximar, dizendo para Jesus ter misericórdia e curá-los. E Jesus libera uma palavra de fé, dizendo a eles: vão lá e se apresentem ao sacerdote. Apresentar ao sacerdote era realmente quando um leproso acreditava que ele estava curado, e o pastor, o sacerdote, ele ia examinar essa pessoa como médico, ele ia chancelar dizendo: está curado, pode voltar para o convívio. 10 leprosos, Jesus diz assim: vão lá se apresentar. Tem coisas que a gente vai ter que andar por fé para ver acontecer. E eles em fé vão ao sacerdote, e quando o sacerdote os examina, eles estão curados. E uma pessoa, foram 10, uma fica tão alegre, tão contente, que volta gritando pelo caminho e agradece a Jesus. E ele não apenas agradece gritando, como ele se ajoelha e se derrama e diz: muito obrigado, Senhor, eu fui curado. E Jesus olha para ele e diz assim: cadê os 9? Não foram 10 os que foram curados?
existe uma tendência de se esquecer rapidamente do que Deus faz. Pode representar essa história os 9 leprosos curados que não voltaram, como também as 9 bênçãos que nós esquecemos de agradecer. Se gratidão é reconhecimento, ela é uma memória do coração que nós não podemos apagar. Gratidão não tem prazo de validade. A Bíblia vai contar a história de uma gratidão que nós devemos aprender a tributar também àquelas pessoas que são bênçãos de Deus na nossa vida. Tinha um rei, o nome desse rei era Joás, e a Bíblia vai dizer que esse rei faz tudo o que é certo quando ele está ouvindo a voz do sacerdote Joiada. O rei era Joás e o sacerdote era Joiada. O sacerdote Joiada morre, e com a morte desse homem de Deus, o rei acaba se desviando, e o filho do sacerdote, profeta Zacarias, ele levanta e fala assim para o rei Joás: o senhor está andando num caminho errado. E aquele rei, e aí a Bíblia ela é linda em escrever, ela diz assim que o rei mata Zacarias, e ele não se lembrou, ele se esqueceu do bem que o sacerdote Joiada tinha feito por ele. Nós estamos não apenas para tirar um dia para agradecer, mas estamos aqui tirando um dia para refrescar a nossa memória de um princípio que nós não podemos abandonar: agradecer a Deus e agradecer as pessoas. Tem gente que vai te ajudar de uma tal maneira uma única vez na vida, mas aquela única maneira mudou a sua vida. A gente não pode se esquecer disso. Pastor, qual que é o parâmetro da minha gratidão a Deus? Paulo vai dizer a Timóteo: se você tiver o que comer e o que vestir, você já precisa estar contente. O parâmetro da gratidão é a comida e o vestimento. Pergunta para quem está do teu lado: você tem motivos para agradecer a Deus? Existe gratidão por aquilo que Deus nos dá, mas haverá momentos que talvez nós vamos olhar ao lado e vai ter sido, quem sabe, um ano desafiador, e talvez os últimos tempos não vão ter sido os melhores, e nós não podemos num momento como esse cair numa besteira que o homem mais sábio da terra escreveu no fim da sua vida, dizendo: nunca diga que os anos passados foram melhores do que os atuais, porque isso seria uma tolice da sua parte. Diga: tempo bom é o que Deus está me permitindo viver. Se há tempos em que eu devo agradecer a Deus por aquilo que Deus me dá, há momentos em que eu vou ser despertado a agradecer a Deus por aquilo que Ele é. E Abacuque vai nos ensinar isso numa canção. É uma canção que ele escreve. Ele manda até o mestre de canto botar melodia na letra dele. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, os animais sejam arrebatados do aprisco, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, o meu Deus, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É muito bom agradecermos a Deus por aquilo que Ele nos dá, mas haverá momentos em que Deus nos levará a exercer gratidão por aquilo que Ele é. E quer saber uma coisa? Os tempos em que Deus mais te prepara para viver promessas são os tempos em que você vai aprender a louvá-lo por aquilo que Ele apenas é. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Olha o que ele diz: eu aprendi. É aprendizado.
é prova, é trabalhar de Deus. Eu aprendi, eu já não gosto de aprender, mas Deus muitas vezes vai nos esforçar a aprender algumas coisas. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer, todos os momentos, em qualquer, apesar daquilo que vier a acontecer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz assim: eu sei hoje ser honrado, mas sei também ser humilhado. Ele está dizendo: eu não fico feliz quando eu estou sendo honrado, e não me emburro e viro as costas quando eu estou sendo humilhado. Ele está dizendo: eu aprendi a ser o mesmo, se eu estou sendo honrado, se eu estou sendo humilhado. Aprendi a conviver com a fartura, mas também com a escassez. Eu não fico feliz quando a mesa está farta, e deixo de ficar feliz quando está faltando alguém ou comida na mesa. Eu aprendi com a fartura e com a escassez. Versículo 13, ele dá uma das maiores declarações de fé: eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo muitas vezes entendemos tão mal, porque parece um homem tão forte, estufando os peitos, gritando bem alto: venço tudo, sou muito forte, eu posso todas as coisas. Mas não, é alguém talvez frágil, é alguém talvez que está apanhando na escassez e na humilhação, dizendo assim: se isso tudo, aquilo mataria alguém, se isso tudo aqui acabaria com alguém, eu aprendi que eu posso passar por tudo, porque na minha fraqueza tem alguém que me fortalece. Há momentos em que agradecemos a Deus pelas bênçãos, há momentos em que vamos ter que exercer gratidão por aquilo que Ele é. Só que a gratidão, ela tem um poder tão grande, que Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo, em toda circunstância, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo: quando você agradece, você obedece. Quando você agradece, você está obedecendo. E Deus sempre recompensa a gente obediente. Quer dizer que quando você agradece, Deus vai te recompensar em tudo. E a maior nota é para quem aprende a agradecer quando aparentemente não tem motivos, ou te foram roubados os motivos para agradecer a Deus. E é por isso que eu leio esse texto do profeta Jonas com vocês essa noite. Um homem de Deus, um homem que conhecia Deus, um homem que sabia a bênção da obediência, o peso da fuga de um chamado. Ele fugiu do Senhor. E se estudarmos a história, eu não sei se seria um pouco diferente com cada um de nós. O povo de Israel sempre sofreu na mão dos assírios. Os assírios eram cruéis, eles matavam, eles torturavam de uma maneira viva, muitas vezes pela empalação. Eu não vou te explicar o que é isso, mas eles eram cruéis. E Deus um dia chega para Jonas e diz assim: Jonas, vai em Nínive. Nínive era a capital da Síria. Vai lá e prega para aquele povo, para que eles também sejam salvos. Se Deus dissesse assim: saia daqui essa noite, e sabe aquela pessoa que mais te fez o mal, é como se Deus dissesse assim: eu quero salvar aquela pessoa, porque eu amo demais aquela pessoa, eu quero usar você para pregar para ela. Jonas não fala nada, ele apenas escapole e foge. Encontra um barco. Você sempre vai achar um barco quando você quiser fugir de Deus. Sempre vai ter um contatinho quando você quiser pecar contra Deus. Sempre vai aparecer dinheiro no caixa quando você quiser furtar de Deus. Sempre vai ter uma proposta errada. Ele encontra o barco no exato momento para fugir de Deus.
sobrevém uma grande tempestade no mar, e os homens que estão na condução daquele barco, eles desesperam, começam a jogar as cargas fora, e não resolve, a tempestade não cessa, o barco não sai, ele fica rodando, e eles vão até o porão e diz assim: homem, acorda, falando para Jonas, vamos cada um orar para um Deus aqui, para ver se alguém nos socorre. E Jonas nessa hora conta que ele estava fugindo de Deus, por isso que veio uma grande tempestade. Irmão, não foge de Deus, senão você vai levar tempestade para a vida dos outros. Irmão, não bota gente na tua embarcação que está fugindo de Deus, vai trazer tempestade para a sua vida. Jonas nessa hora diz assim: gente, eu sei o que vocês precisam fazer, e todo mundo diz assim: então fala. E Jonas diz: me lança no mar, porque a tempestade vai cessar. Aqueles homens temiam mais o Deus de Jonas do que Jonas temia o seu Deus. Esses homens ficam com medo, mas acabam jogando Jonas no mar. A Bíblia diz que quando Jonas está chegando no fundo, aparece um grande peixe e o engole. Não fala que é uma baleia, mas provavelmente seja. Tem baleias enormes, maiores que tamanho de carro. Ele entrou na boca de um peixe. E a Bíblia diz que quando ele entra na boca do peixe, as algas se enroscam na cabeça dele, fica tudo uma escuridão. Imagina, profundeza de mar dentro da barriga de um peixe. Jonas está naquela situação, e Jonas vai ter duas escolhas que eu e você vamos passar, não só quando fugirmos de Deus, mas quando algum peixe nos engolir. Que peixe? Que ventre talvez você está? Jonas foi engolido por um peixe por desobediência, e Jesus vai dizer que isso aqui é um sinal, porque ele foi engolido pelo ventre da terra ao mesmo tempo que Jonas esteve, mas por obedecer a Deus. Tem gente que está no ventre da enfermidade, tem gente que está no ventre da dificuldade financeira, tem gente que está no ventre do vício, tem gente que está no ventre da depressão. Que peixe te engoliu? Ele tem uma escolha que eu e você vamos nos deparar 24 horas por dia: murmurar ou tomar outra rota. O interessante da murmuração é que quanto mais reclama, mais pior fica. Reclama que a carne está sem sal, semana que vem não tem carne. Reclama do ovo, daqui um pouco só tem um arroz. Reclama do ferro que não está passando bem, daqui um pouco ele estraga. Reclama que não está achando a chave do portão, vai abrir o portão, o carro não funciona. A reclamação, ela só vai atraindo problemas. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, num percurso de 3 dias, não é de 40 dias é que eles ficaram espiando, um percurso geralmente de 3 dias, se tornaram 40 anos, por causa de reclamação. Às vezes Deus está querendo te empurrar, às vezes você está assim: meu Deus, chega logo esse novo ano. Às vezes você está querendo ir para um novo tempo, mas você está se sabotando, reclamando. Coisas que eram para ser muito rápidas, elas se atrasam. Coisas que eram para ser feitas em dias, não se tornam semanas, se tornam décadas, por murmuração. É como se fosse um alerta, como se tivesse uma placa de trânsito bem gravado aqui dizendo: perigo, não reclame. Não reclame. Não reclame. A Bíblia vai dizer que tudo que está escrito no Antigo, até a reclamação do povo de Israel, nos serve de alerta. E Paulo faz questão de dizer aos coríntios: não murmureis, porque muitos deles murmuraram e foram destruídos pelo assolador. A murmuração não leva apenas o que você tem, mas de tanto reclamar uma coisa, ela te leva. Chega um tempo que a murmuração acaba levando a você. Jonas tem essa opção: cabeça cheia de alga, boca de um peixe, escuridão. Eu e você sabemos que ele saiu, ele não sabia que ia sair. Eu e você vemos que Deus o tirou de lá, ele tinha certeza de que Deus o ia matar. Crente, quando peca, sabe que vai dar errado. O homem conhecia Deus. No ventre do peixe,
Ele vai fazer uma coisa que eu quero te ensinar essa noite. Ele não vai agradecer a Deus porque ele tinha. Eu compartilhei que tem como agradecermos a Deus pelas bênçãos. Ele não vai agradecer a Deus por aquilo que Deus é, como Abacuque. Ele vai fazer uma gratidão futura. Ele vai começar a lançar ação de graças lá para frente. E dentro da barriga do peixe, naquela escuridão, ele diz assim: Senhor, eu te louvo porque o Senhor ouviu a minha oração. Deus não falou nada para ele que tinha ouvido a oração dele, mas ele está agradecendo por isso. Ele diz assim: Deus, muito obrigado. Com a voz de agradecimento eu ainda vou aparecer lá no templo e oferecer meu voto. Deus não falou nada para ele que ele ia sair da barriga do peixe e aparecer no templo de novo, ou se ainda teria tempo para ele fazer voto ou cumprir voto com Deus. O povo de Israel murmura por mais de 10 vezes, e eles não saem do lugar, eles ficam andando em volta, e Deus mesmo está conduzindo eles a andar em volta, porque a murmuração, ainda que Deus esteja, vai travar o seu caminho. Eles estavam vendo que a vida não andava, eles estavam vendo que a vida não andava de tanto murmurar. Só que Jonas, sem ver nada, enquanto ele está agradecendo, o peixe está dando uma volta, 72 horas o peixe está andando. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele escolheu não murmurar, ele escolheu oferecer ação de graças, ele escolheu abrir a boca e dizer: obrigado, Senhor. Tem gente que para agradecer precisa reclamar, já viu isso? 2026 vai ser uma bênção, porque 2025... o ano que vem vai, porque esse, ufa. Você não precisa reclamar para agradecer. Jonas, ele apenas foca em Deus e vai movendo a ação de graças por coisas futuras. Reclamar não adianta. Dar murro na barriga do peixe, eu acho que ele tentou e não deu certo. Ele sabia que era Deus, e quando você sabe que é Deus, você pode se debater na rede que ele não te solta de lá enquanto ele não cumpriu o que ele tem para fazer. Jonas vai agradecer. Jonas não agradece pela barriga do peixe. Você não precisa agradecer pelo problema, mas você pode agradecer porque Deus é fiel para te tirar do problema. Você vai agradecer porque Deus cura e Ele vai te sacar dessa enfermidade. Você pode agradecer porque, ainda que esteja desempregado, Ele vai abrir uma porta de emprego para você. Você pode agradecer porque, ainda que hoje você esteja tomando remédio para dormir, o Senhor vai te libertar dessa insônia da madrugada. Você pode mover ação de graças, e Jonas está movendo ação de graças. Jonas, ele vai mover fé com ação de graça. Se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é fé. Se tem coisa que mexe com o coração de Deus, é gratidão. Imagina, somou uma com a outra. Ele diz: muito obrigado porque o Senhor já fez. Ele não está dizendo obrigado porque o Senhor vai me tirar daqui. Obrigado porque o Senhor já fez. E a alga está na cabeça dele. Obrigado porque o Senhor já fez. E está lá aquela sujeira, talvez carcaça de peixes que aquele grande peixe engoliu, batendo nele, aquele mau cheiro. E ele está agradecendo, e Deus não fala com ele. Tem momentos que você vai ter que aprender na escuridão apenas a agradecer sem ouvir nada de Deus. Deus não fala com ele, mas ele está falando com Deus. Deus não fala com ele, mas ele está agradecendo a Deus. A Bíblia diz que Deus não fala, Deus não fala, Deus não fala. Deus vai dar uma ordem para o peixe. Às vezes você está tão doido para Deus falar com você, você só precisa que Deus fale para o peixe. Você precisa falar com Deus e Deus falar para essa situação. Se Deus falar com essa situação, a tua história muda. Se Deus falar com esse peixe, você é curado. Se Deus falar com esse peixe, a tua casa vira. Você só precisa que Deus fale com a situação, e a melhor maneira que Deus fala com a situação é a ação de graças profética. Jonas, ele vai falando com Deus 3 dias e 3 noites. Ele teve que talvez fazer um jejum forçado. Ele teve que aprender a viver na vulnerabilidade,
Porque coisa boa é quando a gente pisa em chão firme. Mas tem momento que Deus quer te ensinar a depender dele na vulnerabilidade. É muito bom andar quando você sabe o que vai vir. Deus quer te ensinar também a caminhar sem saber um palmo do que está à sua frente. O Jonas está oferecendo ação de graças. E chega o momento que Deus fala para o peixe. E a Bíblia diz no versículo 10 que o peixe vomita Jonas e o bota na praia. O lugar mais seguro para você estar é no lugar da gratidão. Porque a gratidão te bota em terra firme. A gratidão faz os peixes te vomitarem. Peixe come, mas aquele peixe não consegue destruir a vida de um coração agradecido a Deus. Tem coisas que consomem, mas não consegue consumir alguém que tem um coração agradecido a Deus. A morte leva os filhos de Jó, as enfermidades levam a saúde de Jó, mas o coração daquele homem se mantém agradecido. Não conseguiu levar Jó. A tua gratidão é um muro de proteção ao teu redor. Não é noite de pensarmos assim: o que eu ganhei nesse ano, o que deu certo. Isso é uma visão muito consumista. Não é uma noite da gente começar a planejar o novo ano pensando assim: nossa, esse ano foi assim, assim, assim. Eu não esqueço 2019, um monte de irmãos, eu não esqueço isso. Que ano foi esse? Mal sabia que vem epidemia em 2020. Então não fique medindo Deus pelos seus anos. Você só precisa ter um coração grato e contente, porque vai ter momentos em que Deus vai te cercar de algumas coisas, mas haverá momentos em que Deus vai trabalhar do lado de dentro. Vai ter momento que você vai agradecer pela mesa farta, mas vai ter momento que, se houver escassez, Deus vai estar trabalhando em você. Ele é o Deus para Paulo da fartura e o Deus da escassez. Se Ele não está me dando, se Ele está tomando, se eu não estou vendo nada do lado de fora, mas eu posso crer que Ele está trabalhando do lado de dentro, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é digno do nosso louvor e da nossa ação de graças. Jonas está agradecendo e o peixe está indo. Quer que a sua vida vá para frente? Comece a agradecer. Comece a agradecer. Se você não está achando nada para agradecer, agradeça por coisas que estão por vir. Mas bota um louvor nos teus lábios. Feche, diminua, zere o volume da murmuração, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer nesse mar revolto, do que Deus é capaz de fazer com esse grande peixe, do que Deus é capaz ainda de fazer na sua vida. Deus deu uma segunda chance a Jonas, porque ele trocou a murmuração pela ação de graças. Deus pode trazer na sua vida o melhor momento ainda que você tenha sido roubado, ainda que algo tenha acontecido, ainda que tenha sido retirado, ainda que você olhe para trás e diga: o melhor momento foi aquele. Deus pode ainda trazer um momento muito melhor do que aquele que você já viveu. Mas eu pequei, mas eu já fiz isso. Não importa, eu estou lendo o texto de um fujão de Deus. Mas Deus, Ele é capaz de dar uma segunda chance, de dar um momento muito melhor, de restituir até mesmo o seu chamado, se você botar ação de graças nos seus lábios. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Davi entendia tanto disso, que ele começava a chamar a alma dele. Quando a alma de Davi estava tristinha, quieta, Davi dizia: minha alma bendiga ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Foi com ação de graças que Josafá venceu uma guerra.
A Bíblia diz que Josafá botou cantores na frente do exército, dizendo assim: louvem ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi com gratidão que venceram os seus inimigos, e conosco, irmãos, não vai ser diferente. É com gratidão que nós vamos ver a vida andando, é com gratidão que nós vamos ver as batalhas mais terríveis sendo vencidas, é com ação de graças que nós vamos ver restituição, é com gratidão que Deus vai nos conduzir para a terra prometida. Ah, mas está tudo escuro, tem até algo na minha cabeça, eu já errei, já falei tanto. Não importa, a tua gratidão faz o peixe andar. Daqui um pouco essa situação vai te vomitar. Eu quero declarar que essa enfermidade não vai conseguir mais ficar com você. Esse vício é o vício que vai correr de você, é a dificuldade financeira, é o problema dentro de casa que vai te vomitar, que não vai conseguir mais estar com você, porque não tem demônio, não tem enfermidade, não tem dificuldade financeira, não tem vício, não tem problema que suporte um verdadeiro adorador de Deus. Gratidão, ação de graças. Por isso, nesse momento, feche os teus olhos. Durante o período do louvor, nós começamos a agradecer a Deus por aquilo que nós recebemos, por aquilo que nós temos, por aquilo que Deus é. Mas agora eu quero te exortar, te desafiar a exercer a gratidão de Jonas e começar a louvar a Deus, porque a porta se abriu, ainda que ela está fechada. A agradecer a Deus, porque Deus já fez, ainda que você não está vendo sinal de nada. A agradecer que Ele já libertou os seus filhos enquanto eles estão presos no vício. A agradecer porque Deus te tornou, Deus restituiu o teu chamado enquanto você ainda se encontra no pecado. Eu quero te convidar nessa hora, levante as suas mãos, agradeça a Deus pela tua faculdade, ainda que você não tenha condição de pagá-la. Agradeça a Deus pela casa própria, ainda que você está custando pagar o aluguel hoje. Agradeça a Deus pelas portas abertas, porque o novo tempo está chegando aí. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. Oh, nós te louvamos. Eu quero te louvar essa noite, ó Deus, pelos terrenos que o Senhor vai nos dar para construirmos a nossa igreja própria. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelas novas igrejas que vamos abrir no ano que vem. Eu quero te louvar, ó Deus, pela transformação de cada irmão, de cada família que aqui está, pela multidão que vai descer as águas do batismo. Eu quero te agradecer pelas curas, Senhor. Eu quero te agradecer pelas portas abertas, pelos testemunhos daquele que adquiriu a sua casa, o seu carro. Eu te agradeço essa noite por tudo que o Senhor tem feito. Ó nossa alma, bendiga ao Senhor. Ó nossa alma, louve ao Senhor essa noite. Todo espírito de murmuração, toda insatisfação, toda cobiça que te faz comparar com a vida dos outros, seja repreendido essa noite no nome de Jesus. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela sua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte, da perdição. Por isso é que levante as suas mãos, adore ao Senhor e diga assim: minha alma bendiga ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha
quem sara as enfermidades, és tu quem me livras de toda aflição, pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, Senhor. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Bendiz a minha alma, Senhor. mais uma vez, levante a sua mão e declare: bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, Senhor. aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, até a ciência atesta os efeitos da gratidão. Uma das últimas pesquisas desses últimos anos a respeito de uma pessoa no leito da enfermidade vai ensinar que quem tem uma religião consegue sobreviver num número muito maior do que aqueles que padecem, e que aqueles que mantêm uma atitude positiva de ação de graças mesmo no leito, eles saem dali. Até a ciência nos ensina coisa que a Bíblia diz. Quanto você agradece, você começa a perceber detalhes do que Deus tem dado que até então você não tinha reparado. Mas quando você murmura, até as bênçãos que Deus tem te dado você começa a desprezar. Faça, não um culto, mas faça da gratidão um estilo de vida. Queria te conduzir num desafio. Quando você quiser reclamar de algo, pare por um momento e pense: alguém queria ter isso que eu estou reclamando? E eu vou te dizer que muitos gostariam de trocar de vida com você e comprar até seus problemas, mas só para ter o que você tem. Agradeça a Deus. A vida não é justa, escuta isso. A vida não é justa e a vida não é perfeita, mas a gratidão é uma maneira da gente ir caminhando até que uma hora a gente possa subir para os céus. Os que murmuram, eles não entram na terra prometida, acabam morrendo no deserto. Quem agradece vê o peixe tocando. Amém? Quarta-feira nós vamos fazer o culto da virada às 10 da noite, de quarta para quinta, 31 para 1º. Pastor, gostaria muito de vir, mas eu vou estar com a minha família. Passe com a sua família depois. Ninguém vai ficar te segurando. 00:05 no máximo o culto terminou. Você só vai dedicar os últimos instantes desse ano e os primeiros do próximo ao Senhor. Nós vamos consagrar a nossa vida. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida para esse próximo ano, dia 31. Nós tínhamos costume de fazer alvos, e desde o ano passado o Senhor disse para não fazermos mais isso. E eu vou te explicar por quê, porque alguns até me perguntam. É porque quando você começa a terminar um ano já planejando o outro, você começa a virar um consumista de Deus. Você não para nem para entender o que Deus fez na sua vida ou o que Ele quis te ensinar. Então nós vamos aprender a entregar nossa vida nas mãos de Deus. O ano que vem a gente começa a se organizar, mas nós vamos aprender até o último instante desse ano. Tem gente que começa o ano pedindo e termina o ano com uma lista de pedidos para Deus. Nunca para aquietar e analisar o que Deus tem dado. Então dia 31 venha para cá às 10 da noite. Nós vamos começar, 00:05 nós vamos terminar. Amém? Dê um abraço quem está do seu lado. Não saia correndo, não vá embora com pressa.
Agradeça a Deus pela vida dos seus irmãos, cumprimente-os.